6 anos, Alagoas recebeu de braços abertos um dos grandes líderes da Igreja Católica Apostólica Romana do Nordeste brasileiro, Dom Antônio Muniz Fernandes. Ele faz um balanço agora de todo o seu trabalho, daquilo mais marcante na sua administração, da fé, do pastoreio, mas também do social, das questões mais intricadas políticas da nossa sociedade, onde foi chamado e sempre é chamado para mediar, para aconselhar, enfim, a obra de um pastor. Vamos saber, até agora, como está este grande homem da Igreja Católica em Alagoas, Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo metropolitano de Maceió. Muito bem, eu só discordo da expressão grande. Eu acho que grande é só... 1,80 m mais ou menos, não é tão pequeno. É grande só, pois é isto. Então, é isto. Estamos já há 6 anos aqui em Alagoas, em Maceió, e o nosso ministério tem sido um ministério muito simples. Eu acredito que o que mais caracteriza é a nossa comunhão, a comunhão com os padres, a comunhão com o presbitério, a comunhão com toda a igreja. Isso caracteriza bastante. A partir disso, a gente vai dando assim, aqui, imprimindo aquele selo do trabalho que eu já pude dizer e sempre nós já consignamos isso em assembleia. A igreja da Arquidiocese de Maceió, ela se define, ela tem um perfil que é um perfil orante, um perfil missionário e um perfil samaritano. Então nós procuramos pautar a nossa ideia, a nossa atuação pastoral a partir destes 3 pontos. Tudo a partir da oração, a partir da palavra de Deus, da espiritualidade e depois a missão que não deve parar e não está parando porque é o que acontece e o que vai acontecer este ano, culminando tudo isto com a chamada Semana Missionária Jovem da Juventude, em preparação para a Jornada Mundial, o Encontro dos Jovens do Mundo Inteiro, com o Papa Francisco, no Rio de Janeiro, no mês de julho. Então estamos vivendo este clima. E o aspecto samaritano, como o próprio Papa Francisco vai nos dizer que a igreja não é uma ONG piedosa, nós não procuramos ser ONG, nem procuramos esta falsa piedade, mas o nosso trabalho de caridade para poder acolher, primeiro, acolhendo os grandes pleitos e os grandes gritos de sofrimento do povo a partir da ajuda, a partir da mediação para as organizações sociais, para aqueles organismos de classe que têm procurado sempre o arcebispo como um veículo de diálogo, de intermediação para poder trabalhar sobre os conflitos e buscar soluções. Então este é um dado. O outro dado é a sensibilidade que deve existir na igreja para com o pobre, para com o excluído, para com a pessoa sofrida na sociedade. Daí que a Arquidiocese tem desenvolvido grandes projetos nesta área, tais como os espaços para a recuperação dos dependentes químicos, homens e mulheres, que é uma parcela muito sofrida. Temos perdido, geralmente, quase que uma boa parte da juventude masculina e feminina para as drogas. Então, o combate que sempre, desde o início, nós travamos e já estamos aí travando e cada vez mais criando esses espaços. E a partir daí surgem as iniciativas, que são as iniciativas de inclusão social. Por exemplo, nós temos o Juvenópolis, que é uma grande instituição, um grande espaço para poder ajudar na inserção, por exemplo, ao trabalho, a produção de carteiras escolares, a recuperação, como estamos fazendo agora a partir de um contrato com o Estado. Poderíamos ampliar mais, ser isso melhor, e aí estamos exatamente contratando ex-dependentes químicos que terminam o tratamento na fazenda ou na casa do servo sofredor, ou os próprios dependentes químicos em tratamento que estão no Juvenópolis, 40 homens que estão lá acolhidos da rua, retirados das sarjetas, das bocas de fumo, tudo isso da malandragem, das cadeias, e aí nós estamos tentando também inseri-los na produção de alguma coisa
para que aí eles vejam um pouco o futuro, o trabalho e também possam ser. Contratamos já pessoas, já temos 8 que já são contratados mesmo, são trabalhadores, não é? Trabalham dentro do regime mesmo então tudo isso que a diocese tem procurado fazer para cada vez mais poder acolher, desde a criança abandonada, a criança sofrida, aos jovens que estão em situações de fragilidade e de vulnerabilidade, como a gente chama, e assim acolher. Também o trabalho agora da Casa do Pobre, que nós terminamos de fazer a grande reforma, construindo dois grandes espaços, feminino e masculino, na Casa do Pobre. Investimos o máximo ali para que os velhinhos que foram acolhidos, que foram também trazidos, eles possam ter um espaço digno. Poderão visitar, poderão ver, é o espaço mais bonito, mais digno que você possa imaginar, não só aqui em Maceió, mas em todo o Nordeste não há uma casa como aquela que é a Casa do Pobre. Portanto, são essas coisas que a gente tenta fazer. Agora estamos lutando, trabalhando para construir uma casa ali no Jaraguá, que será para acolher as crianças portadoras de câncer e em tratamento, à maneira da APALA, mas sendo também já mais um trabalho para acolher as crianças do interior, aquelas crianças que vêm fazer o tratamento, a quimioterapia. Nós estamos criando o Palácio da Criança, que será para acolher, então é a diocese samaritana que acolhe essas famílias e essas crianças, principalmente agora e de modo especial as crianças portadoras de câncer e em tratamento. Então são essas coisas que a gente vai tentando criar, tentando fazer, os encontros, a adesão de todos, a sociedade de Maceió tem reagido muito positivamente, tem ajudado, tem mostrado a sua solidariedade e a sua presença para com essas atividades, para com esses momentos da diocese, da arquidiocese. É um momento importante para que as autoridades, para que a sociedade de uma maneira geral, o povo cristão, o povo católico, compreenda a importância da prioridade dado a essa missão, a essa obra desencadeada quando Dom Antônio Muniz chegou a Alagoas e começou a se preocupar com o social. Estamos vendo, são muitas as obras, mas a Pastoral da Terra tem cumprindo uma missão das mais importantes. Como é que nós estamos aí fazendo um balanço também desse trabalho de acompanhamento daqueles que lutam para fertilizar a terra improdutiva? Continua o trabalho com o seu mesmo pique. Agora nós estamos trabalhando junto com a CPT para que a gente possa dar cada vez mais, mostrar o rosto cristão da CPT. A CPT não é um simples movimento de busca de terra. A CPT tem que trabalhar e trabalha e está tentando trabalhar para também dar maior assistência espiritual a essas comunidades já assentadas. O grande problema é que essas mazelas das quais eu falei, elas também já se encontram no campo. Eu pude celebrar, eu pude visitar assentamentos onde o problema da droga já é bem presente. Então, dentro do conjunto da CPT, eu também tenho provocado e tenho sugerido para que não só a CPT, mas o MST e todos os outros movimentos de luta pela reforma agrária, que eles possam abrir já nos seus espaços um espaço que eu chamo de um lugar de acolhimento. Então eu defendo que um dos lotes divididos que eles fazem através do sistema de terras do INCRA seja destinado para que aí a igreja sempre, em todo assentamento, tenha não só uma capela, não só um salão comunitário para as celebrações, mas tenha também uma casa onde a gente possa acolher dependentes químicos, alcoólatras, que já são muito presentes nos assentamentos e, sem dúvida nenhuma, isso atrapalha até o processo de fixação. Então, a minha ideia é que em cada assentamento haja uma casa destinada a ser um tipo de uma casa chamada Betânia, que possa acolher as pessoas vulneráveis da comunidade. Porque eu constato que muitos desses assentamentos, a droga já está presente e já está provocando o seu malefício lá dentro. É isto que eu tenho visto nas minhas visitas e na minha observação. Isto eu tenho lutado e trabalhado
trabalhado sempre. Agora, às vezes, os líderes não se preocupam com isso, é só com imediatamente só ocupar a terra, mas a gente tem que ocupá-la, mas ocupá-la também dando ocupação a todas as pessoas, porque senão vai ficar exatamente um antro de vadiagem e as pessoas não vão trabalhar, só vão querer viver de baderna, só vão querer viver Aí, se a gente não tem uma espiritualidade forte, não tem um trabalho forte e não coloca ali um objetivo concreto, aí o trabalho não caminha. Como a pastoral, a CPT, é uma pastoral ligada à Igreja Católica, portanto, é um braço do bispo, eu devo estar atento a este dado que é extremamente importante. Como o outro da ocupação da terra, eu quero que haja mais, nos fez muita coisa, em Alagoas se caminha muito devagar, a política em Alagoas deve ser uma das piores, não é? Eu não tenho visto coisa mais roenta e coisa mais sem futuro do que a política, né, muitas vezes em Alagoas. E isto eu preciso também falar e eu preciso também dizer que não concordo, não aceito. As coisas aqui de ordem governamental, elas caminham a passo de tartaruga. Se começa uma coisa, se começa um canal há 20 anos e agora que se tem não sei quantos quilômetros, 65 quilômetros, quando o total, eu acho que já foi gasto o dinheiro para os 250, já foram comidos e gastos. Então, são essas coisas. Um prédio, uma escola que começa a ser reformado, não termina mais. Quando termina, não tem carteira, não tem nada. Então, essa administração, né, a falta dessa sensibilidade, e as coisas parece que não andam, as licitações parece que não andam. Em todo canto anda, se faz obra, você vai a Pernambuco, é uma explosão de obras e de tudo isso, e aqui um estaleiro que se fala e só tem lá lugar para criar caranguejo, no lugar que é esse. Não que seja contra o caranguejo, está muito bem, mas eu sou a favor do caranguejo, mas também o homem é mais importante que o caranguejo. Um estaleiro, exatamente. Então, isto é o dado também, o dado político, porque no trabalho que eu faço, que não é política, eu acho que a política da igreja é exatamente não fazer política, todo mundo sabe disso, que eu não aceito envolver a igreja com política partidária, mas a política no grande sentido, eu sempre abraço aos políticos que querem realmente fazer um trabalho edificante, a gente luta e trabalha. E temos aí coisas, o papódromo, por exemplo, em estado de putrefação quase, e não se faz nada, não se dá um sinal, pelo menos de dizer que pertence à igreja. A igreja pode fazer aquilo que der. Nada, isso não se faz, não se caminha. Então, essas coisas que realmente me deixam, às vezes, angustiado e preocupado. Portanto, poderíamos ter feito tanto se fossem feitas as coisas com maior parceria e se houvesse seriedade naquilo que está fazendo. Até o trabalho com a dependência química termina que a gente vai fazendo o trabalho, a igreja desenvolve, a igreja começou tudo isto, aí os políticos querem agora adotar e querem tirar sempre um proveito político com isto. Não se pode, não pode misturar dependente químico, não pode se misturar pobre com manipulação política, de jeito nenhum. Aí são projetos mais sérios, políticas públicas mais sérios, precisamos exatamente de homens sérios que possam imprimir essa seriedade no próprio trabalho que é feito. É exatamente isso. A desgraça, a miséria do povo, que é o alimento exatamente dessa sinecura, dessa morosidade, das decisões em prol do próprio povo. Mas aqui, Dom Muniz, um excelente entrevistado, já nos adianta aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Um dinheiro muito grande foi gasto para a construção do papódromo. Merecedor por demais, João Paulo II, Papa Peregrino, veio a Alagoas, nos deu essa felicidade. Mas em contrapartida, aquilo que deveria ser um marco inteiro, em pé, onde a formação religiosa, educacional, um patrimônio do povo, infelizmente, entregue aí à deriva, a esmo, entregue, vou usar a expressão, às baratas. Lamentavelmente, a igreja tem feito alguma injunção junto àqueles que foram os construtores do papódromo e que não tiveram até hoje a coragem de administrar um patrimônio, ou quem sabe, ter entregue à época para que a igreja o preservasse? Tem feito sempre. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso.
ouvindo, tenho feito incursões junto aos deputados, à Câmara de Vereadores. Estou agora apelando para a bancada católica para que ela se una. Eu quero uma bancada católica, eu não quero mais essa Câmara indefinida para fazer, para misturar as coisas. Não, eu quero uma bancada católica, para que eu diga ao povo, esses deputados, esses são católicos, eles assumiram o compromisso, como o prefeito Rui Palmeira assumiu comigo um compromisso, assinou um termo de compromisso, 10 pontos que a igreja colocou para que fosse, quando eram todos candidatos. Eu fiz essa carta de Maceió aqui em casa e eles assinaram que assumiriam aquilo que estava lá. Então é isso que eu cobro ao governador quando posso, quando ele vem aqui na minha casa, nós conversamos sobre esses temas e sempre o papódromo está em pauta. O grande sonho, o grande projeto da igreja, já começamos, porque todos os dias, de cada mês, nós celebramos a missa no papódromo. No papódromo, não, fora do papódromo, porque lá não se pode entrar. Mas exatamente para manter viva aquela memória, aquele sinal, e o povo perguntando o que fazer. Eu sei que na prefeitura tem projetos, tem os protestantes que são contra isso, que querem fazer outra coisa, que querem fazer, em vez de papódromo, fazer ali, quem sabe até um sambódromo. Seria o desejo deles, mas que a Igreja Católica não bote a mão. Eles querem destruir essa memória, eu sei, mas graças a Deus são poucos. O povo realmente elegeu poucos. São poucos, e eu devo dizer, os evangélicos que estão lá na Câmara são pessoas muito boas, não pensam isso não. Outros inescrupulosos que pensam, não aqueles que estão lá. Aqueles são homens de bem e mulheres de bem, que tem realmente um objetivo definido, e não é esse o objetivo de machucar a Igreja Católica. Mas a gente encontra esse espírito na sociedade. E também o pior é o espírito laico, são aqueles que dizem assim, sopram no ouvido do governador, do prefeito, que não tem futuro, tem que fazer ali um espaço de multi-evento, não sei de que, etc, etc. Aqueles que são agnósticos, esses são os piores. Esses são aqueles calculistas frios, que não fazem nada e destroem aquilo que está sendo feito com o objetivo de serem humanistas, e não são. Então, há toda essa força, há toda essa conjuntura, e o que eu tenho falado não tem sido pouco, porque são quase 4 anos. Aliás, do tempo que eu cheguei aqui, já fui cobrado sobre isso. O Estado nunca passou para a igreja. O Estado ou o município nunca disseram, do Antônio, vamos passar isso para a igreja. Mesmo que seja um grande abacaxi, passe. Nunca disseram isso. E eu não posso usar a terminologia popular de laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada Zé, ou tem maribondo no pé. Então, é nesse sentido que eu tenho que me comportar. A nossa juventude é preocupação, sempre foi, da Igreja Católica Apostólica Romana, e aqui em Maceió uma preocupação toda especial. As drogas representam uma ameaça a uma geração, ou a gerações. Independentemente da idade, a droga está presente nas elites, na periferia, e não tem idade para atacar. Na mais tenra idade, a mais madura das idades. A Igreja Católica se preocupou ao ponto de estruturar a Fazenda da Esperança. Como é que está essa obra? Está bem, está caminhando. Desde que foi aberta, nunca tem faltado, sempre há uma permanência muito grande. Eu celebro todos os domingos, estou permanentemente ligado, sou o presidente daquela instituição, como das outras instituições ligadas à Igreja Católica, e ali eu estou sempre presente, sempre vivendo com aquela turma isto. Mas o grande problema é a saída. Nós passamos o ano todo lutando, trabalhando, rezando, buscando valores, mudando hábito, mas quando eles voltam para a sociedade, não tem emprego, não tem escola, aí eles caem de novo na droga. Exatamente. Falta de perspectiva e falta de um trabalho sério que deva ser feito também além da Fazenda da Esperança. Então, nós procuramos fazer a nossa parte e espero também que com isto alguém escute e alguém procure fazer a sua parte. E aí a gente vê que é o trabalho de todos. Portanto, é o tema da juventude que preocupa. Mas esse é o tema da pauta, e o trabalho, basicamente, ele vai nesta direção. A Igreja Católica trabalha firmemente
para tentar salvar as crianças, livrá-las da destruição, livrá-las daquilo que poderia ser a corrosão de sua vida, dar-lhes e abrir-lhes objetivos. Trabalha com essas crianças, trabalha com a adolescência, trabalha com a juventude e, por fim, trabalha também com aqueles idosos, aqueles que estão no outro ponto sofrido e abandonado da nossa sociedade. Então, a igreja cumpre esse papel, essa missão de ser samaritana e de semear valores e semear esperança. Um dos antecessores de Dom Antônio Muniz Fernandes, Dom Edivaldo Gonçalves Amaral, dizia: Senhor, dai-nos os padres de que Alagoas precisa. Como é que está a juventude católica vocacionada para o sacerdócio aqui em Alagoas, nesse momento em que a igreja está pulsante com Dom Antônio Muniz? Muito bem, graças a Deus temos o seminário já dando trabalho para a manutenção, porque são muitos os seminaristas. Muitos provêm da classe mais simples, a gente pode dizer, da classe simples, pobre, e que precisam da ajuda. O seminário também, um prédio de 110 anos, também começa ficando deteriorado e nós precisamos reformá-lo, portanto precisamos da ajuda de todos. Portanto, quem estiver me ouvindo e quiser ajudar o seminário, será sempre bem-vindo, porque também os padres que Alagoas precisa são os padres bem formados, são os padres que tenham esse espaço digno para a sua formação. É também um motivo de alegria pelo nosso seminário. Sabemos padre em abundância? Não, abundância não, porque nunca vai ter. A messe é grande, os operários são poucos, estou multiplicando cada vez mais as paróquias, oferecendo cada vez mais esses padres às comunidades, para que assim o povo realmente tenha os padres de que realmente precisa para o seu crescimento espiritual, para a sua santificação. Alagoas precisa de padres santos, não de padres políticos, nem metidos em política, nem bajuladores de política. Precisamos de padres santos para santificar o povo de Deus que está tão bom, tão maravilhoso, que é o povo de Maceió e o povo de Alagoas. Dom Antônio Muniz, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, digo eu, e sempre às ordens. Que Deus nos abençoe. Da Residência Episcopal, Fernando Palmeira.